Legal. Né? Teologia bíblica do Antigo Testamento e seus métodos. Agora a gente vai entrar no Antigo, tá bom? O problema principal de uma teologia bíblica é o método. Na realidade, a teologia bíblica se distinguiu da teologia sistemática por seu método no tratamento dos textos da Bíblia. O método histórico-literário e o histórico-crítico são um dos exemplos. Porém, o método histórico reivindicou direitos absolutos da teologia, até o ponto de ficar situado como uma alternativa ao método teológico, que é o que nós defendemos mais uma teologia dentro mais do campo teológico. A teologia bíblica falta ainda hoje um consenso sobre os seus problemas fundamentais. Contudo, alguns métodos em uso mostram uma grande riqueza do fazer teológico e um grande esforço em tentar encontrar um caminho metodológico viável. Então, vai ter aí no mercado brasileiro várias obras de teologia do Antigo Testamento, tá? E cada uma vai seguir o seu método. Todas têm o seu lado bom, né? E como são seres humanos que escrevem, vai ter os seus pontos fracos. Porque todo ser humano, nenhum ser humano consegue escrever com perfeição sobre tudo. Então, todos os métodos terão os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tá? Um dos métodos é o descritivo. Tem uma teologia sobre ela aqui, ó. É um método que define a teologia bíblica como disciplina histórica, enquanto que concebe a dogmática como disciplina sistemática. De acordo com esse método, a teologia bíblica tem como tarefa recolher com cuidados os conceitos e os termos, as opiniões e as ideias dos autores sagrados. Olha, um livro da CPAD usa o método descritivo, que é esse livro aqui, ó. Exemplos desse método é a Teologia do Antigo Testamento do Roy Zuck, que a CPAD lançou aqui no Brasil. Né? Então esse método também é usado em relação ao Novo Testamento e a outra obra do Roy Zuck, que é a Teologia do Novo Testamento. Isso aqui serve para os dois, tá? Então o Roy Zuck, ele escreveu dois livros, a CPAD lançou os dois. Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo. Ela simplesmente descreve o ponto do autor. De Mateus, ela vai só, por isso que é descritivo, ela vai só descrevendo, olha, Mateus é assim, Mateus vai descrever, a teologia de Mateus é assim, ó, quem é Deus para Mateus, quem é Jesus para Mateus, vocês perceberam? Quem é o Espírito Santo para Mateus, quem é o Espírito Santo para Marcos, e ele faz uma teologia livro por livro, certo? Ele só descreve, tem outros que fazem isso também, tá bom? Ele só é descritiva, tá? Que é muito bom, mas é um método. O método dogmático, né? Dogmático didático. Então esse método aqui é um pouco mais, começa a se aproximar da teologia sistemática. Esse método é assim chamado por tomar emprestado da dogmático o esquema de tratamento e seguir a apresentação dos manuais dogmáticos numa linha didática. Muitas teologias bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, são exposições sistemáticas das ideias da Bíblia sobre Deus, homem, pecado, salvação. Esse método, esse esquema não é tomado da própria Bíblia, mas dos manuais da teologia dogmática. Agora, esse aqui é um método que é muito parecido com a teologia sistemática. Por exemplo, o do Eugene Merrill e do Ralph Smith, obras, né, de teólogos conservadores. O que eles fazem? Falar da salvação. Aí vai pegar, vamos pegar do Antigo Testamento. Vamos falar de Deus. Tudo que está escrito de Deus, de Gênesis a Zacarias, a Malaquias. Tá? Então, uma teologia do Antigo Testamento. Tudo que fala de pecado, vamos pegar lá pecado de Gênesis a Malaquias. Então ele faz uma teologia do Antigo Testamento igualzinho a uma teologia sistemática, com a diferença que a teologia sistemática vai pegar os dois. E eles pegam só um e não levam em consideração, isso que é importante frisar, eles não vão levar em consideração o que o Novo Testamento traz de novo de verdade sobre o assunto. Lembra? A teologia sistemática é como o pessoal do Antigo Testamento enxergava Deus. Então as ideias do Novo não vai entrar. Vocês perceberam do que eu estou falando? Vocês entenderam bem, né? O que os salmistas falaram sobre Deus, e não o que Jesus fala Deus como Pai. Por exemplo, Jesus citando Deus como Pai não vai estar, porque eles estão falando do Antigo Testamento. É só do Antigo. Tá bom? É bom deixar isso bem claro. O Ralph Smith e o Eugene Merrill fazem isso. Tá? Ambos fazem isso. A sua teologia sistemática, a teologia do Antigo Testamento deles. É um outro método. É diferente, por exemplo, do método do Roy Zuck. O método diacrônico.
O método diacrônico abandona os parâmetros dos conceitos escolásticos, não para se limitar a uma simples exibição da história da religião de Israel, nem para seguir o projeto impossível de uma cronologia exata do desenvolvimento das ideias do Antigo Testamento. É um método que nasce do exercício exegético, histórico-crítico da Bíblia, que assumiu completamente em exegese as categorias da história. A Teologia do Antigo Testamento, de Gerard von Rad, é a obra que marcou a divisão da teologia bíblica em antes e depois de Gerard von Rad. Este livro está entre as obras mais eminentes e significantes dessa área. Tornou-se, podemos dizer, uma obra de referência. Ela é excelente mesmo, né? Ela é uma obra excelente, mas ela vai trabalhar a teologia sistemática baseada nas tradições de Israel. E ele vai interpretar todo o Antigo Testamento dentro das tradições de Israel. Por isso que ela é uma obra histórico-crítica. Tá? É uma obra muito boa, mas é histórico-crítica. Histórico-crítica, ela analisa a história do texto. Tá? Ela se concentra nos fragmentos do que os textos têm lá. Tá? Isso que o histórico-crítico faz. Tá? Uma análise por trás do texto. É muito difícil de se fazer. Tá bom? Não é fácil de se fazer, não. Né? Precisa de estudos. Eu quero fazer uma boa análise histórico-crítica da Bíblia. Tem que estudar bastante. Tá? Uma dica, se vocês quiserem isso, tá? Se vocês quiserem fazer teologia assim de outros amplos, estude uma teologia conservadora, né? E vai numa que tem tudo histórico-crítico. Vocês vão ver que é bem diferente. Se vocês estão fazendo aqui comigo, aqui com a gente, com o Márcio, aqui no FETEC. Mas vamos supor que você queira complementar com um curso de teologia na Metodista. A Metodista vai trazer histórico-crítico do início ao fim. Né? Aí você vai ver que é totalmente bem diferente mesmo, viu, gente? É outra coisa. Aí só que você vai ter as duas posições. As duas bases. Né? Para fazer suas pesquisas. Então são formas assim. Eu estou fazendo na pós, né? A pós que eu estou fazendo é a histórico-crítica. Tá? Mas o meu TCC não será. Né? Isso aí eu já mandei o projeto para eles já viram que o projeto não será. Né? O projeto vai ser histórico-gramatical, que é o que eu ensino, que é o que eu acredito. Tá bom? Que é o que eu ensino para vocês. Que é o que as igrejas ensinam também. E até agora já foi aprovado já. Agora eu vou ver o professor que for fazer a minha orientação, né? Se ele vai concordar, né? Mas não vai não. Eu tenho certeza que não vai. Né? Isso aí eu tenho certeza, porque eles deram essa brecha no próprio curso. Né? Eles falaram da interpretação histórico-gramatical, foi parte da aula. E eu falei para ele, é essa aula que eu vou usar para o TCC. Foi bem claro. Aí citei, a aula tal que vocês me deram de histórico-gramatical, que vocês me deram aula sobre ela, eu vou usá-la para o meu TCC. Então, estou protegido, né? Não estou inventando nada. Né? Mas eu não vou fazer histórico-crítico na minha defesa. Né? Mas o curso que eu estou fazendo é tudo histórico-crítico. Né? É bem histórico-crítico mesmo. Então, assim, para quem quiser aprender sobre um pouco da posição histórico-crítica no Antigo Testamento, é a obra que eu recomendo. Tá bom? É recomendada essa obra. O método do centro temático. Definimos desse modo o método que, ao não aceitar o princípio histórico-genético, nem a posição sistemática do método dogmático, busca dentro do próprio Antigo Testamento um tema que seja central e permita uma exposição unitária e dinâmica do pensamento do Antigo Testamento. Na sua essência, esse método é essencialmente descritivo, porque não faz mais que apresentar a teologia contida no Antigo Testamento. E uma excelente aqui, ó, a obra de Walter Eirott, Teologia do Antigo Testamento. A teologia bíblica tem como tarefa entender o mundo de fé veterotestamentário em sua unidade estrutural e interpretar o seu significado mais profundo, tendo presente, por um lado, a religião dos vizinhos de Israel e, por outro lado, sua relação substancial com o Novo Testamento. Outra obra que segue o método temático é a Teologia do Antigo Testamento do Walter Kaiser Jr., com o tema central da promessa. Então, assim, eles escolhem um tema. Eles olham todo o texto e procuram encontrar um tema que seja central no Antigo Testamento. O Walter Eirott, ele pega a aliança. Então, por exemplo, ele faz uma teologia da aliança no Antigo Testamento. E ele vai enxergar o Antigo Testamento como um projeto da aliança de Deus.
O Walter Kaiser escreve promessa, ele enxerga a promessa como tema central no Antigo Testamento. Então ele vai basear toda a teologia dele no campo da promessa. Então por isso que é temático, eles escolhem um tema central. Tá bom? Então você viu que é bem diferente? Então, se você comprar a teologia do Antigo Testamento do Zuck, você comprar a teologia do Antigo Testamento do Herodotus, você comprar a teologia do Antigo Testamento do Von Reuter, você comprar essas três, são três métodos totalmente diferentes um do outro. Cada um com o seu enfoque, cada um com aquilo que é mais importante. Tem um método recente, um autor que escreveu um livro recente, que para ele o método, ele baseou a teologia sistemática dele nos verbos do Antigo Testamento. Olha o que ele fez. Ele escreveu uma obra desse tamanho, de teologia do Antigo Testamento. É desse tamanho mesmo, gente, é gigante o negócio. Mas ele vai focalizar nos verbos, né? Do Deus que fala. Ele falou assim, poxa, Deus ele fala, então Deus ele usa verbos para se falar. Então como que a teologia se desenvolveu nesse período? Né? No Deus que abençoa, nas ações de Deus, através dos verbos que está escrito no Antigo Testamento. Ele vai usar muito o hebraico, né? Ele vai se referir muito aos verbos hebraicos para fazer a teologia dele, né? E é muito boa, por sinal, né? Ele é um ótimo teólogo, já é um senhor de idade, bem de idade mesmo, né? Então assim, são maneiras de enxergar o Antigo Testamento, são maneiras de fazer teologia no Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo aqui? Por que entrou no Novo? Tá, é uma teologia bíblica do Novo Testamento e seus métodos? Calma aí. Tá, é que aqui eu estava vendo aqui, eu estou vendo agora. Vamos pegar o Novo Testamento, tá? Aí nós vamos ter dois exemplos lá. Não sei se a gente já vai tomar café. Tá, aqui é o Novo agora. Eu falei do Antigo, né? Então, eu achei que a gente ia fazer um exemplo já, mas não vai ser um exemplo não. Agora é o Novo, tá bom? Como as duas aulas estão juntas, tá? Então ela não está separada nos slides. Então, por se tratar, como vimos, de uma grandeza independente, ainda que interrelacionada com o Antigo Testamento, o Novo merece uma abordagem à parte quanto aos métodos de sua teologia. São próximos, o que está no Antigo a gente encontra no Novo também, mas tem algumas coisas específicas do Novo, como o método da história da salvação. A gente encontra uma teologia, que é uma teologia do Gopelt, tem no Brasil, tá? Onde ele desenvolve uma teologia baseada na história da salvação. A teologia do Novo Testamento conta a história da salvação em três princípios comuns, como a Bíblia, composta do Antigo e do Novo Testamento, é considerada como uma unidade. Ela é interpretada como história da salvação, razão pela qual se coloca a obra de Deus na história em primeiro plano, enquanto o aspecto doutrinado passa por um plano secundário. Aqui, por exemplo, quando Bale faz uma teologia sistemática, ele vai focalizar nesse tema aqui, ó. A teologia bíblica, no tema da morada de Deus entre as pessoas. É um método também de teologia bíblica, onde o cara vai perpassar toda a história, todo o contexto dentro disso aqui. E ele vai interpretar muitas passagens assim. O Gopelt, ele escreveu uma teologia incompleta, né, que ele faleceu antes, que foi terminada pelo seu aluno chamado Roloff, que ficou em 2 volumes. No Brasil tem um volume só. Ele localiza a obra na história da disciplina, ele coloca na orientação da história da salvação. Tá? Então é um livro que tem no Brasil, vocês podem comprar para vocês conhecerem. Não? E o método histórico positivo, né, que é do Joaquim Jeremias, onde ele vai fazer toda a história do período, ele vai fazer uma teologia sistemática baseada exatamente nas crenças das pessoas da época. Ele vai focalizar dentro daquelas crenças, por isso que é histórico positivo. Ele vai ser mais um estudo histórico de verdade, dentro do Antigo Testamento. É outra obra que ficou incompleta. Né? Tanto a do Gopelt foi completada pelo aluno. A do Joaquim Jeremias, ela ficou incompleta mesmo. Não teve ninguém que completou, porque o Joaquim Jeremias ele fez a primeira unidade falando sobre Jesus, né? E acabou, então ele não conseguiu falar da teologia de Paulo em diante. Né? Então ele ficou mais na pregação de Jesus. Mas a teologia dele é muito boa mesmo, a de Joaquim Jeremias. O método histórico querigmático, que é o do Bultmann que eu falei para vocês, tá bom? Que é aquele método em que a pessoa vai enxergar toda a teologia dentro da pregação das pessoas. Aí ele vai focalizar a teologia dele. De todas essa que está mais distante de nós, da nossa crença, é essa daqui mesmo, né? Que está um pouco mais distante. Mas, para quem é estudioso,
pesquisador, é legal que leia, se puder, leia. E o método sistemático do Novo Testamento, que tem uma obra excelente, isso eu posso falar que a obra é muito boa mesmo. A estrutura da teologia do Novo Testamento em grandes temas, em geral, é inspirada nos tratados de teologia sistemática, que é o mesmo do Antigo, tá? Existe, pois, o perigo de que se perca a reconstrução histórica e a verdadeira e autêntica interpretação. Por isso é o mais problemático, porque é aquela parte que a gente fala, né, que a pessoa pode perder um pouco do contexto histórico lá. Embora útil como termo imediato de confrontação com a teologia dogmática, não corresponde ao projeto ideal de teologia bíblica, que na estrutura do princípio hermenêutico deve inspirar-se no Novo Testamento e no seu ambiente vital, e não na teologia posterior. As teologias desse gênero terminam por ser uma teologia de acordo com a Bíblia, mais do que uma teologia da Bíblia. É uma obra muito bem produzida, mas essa é boa. Apesar dele falar que ela traz algum problema, essa é boa mesmo, que é do Donald Guthrie, que ele escreve Teologia do Novo Testamento, e ele faz exatamente isso. Ele pega, por exemplo, a teologia de Deus. Ele vai falar, teologia de Deus nos evangelhos sinóticos. Quem é Deus nos evangelhos sinóticos? Quem é Deus em João? Quem é Deus em Atos? Quem é Deus na teologia paulina? Até no Apocalipse. E ele acaba no Apocalipse. Ele faz, lembra que eu falei, do Antigo Testamento ela pega de Gênesis a Malaquias, como a obra do Ralph Smith. A obra do Donald Guthrie ele pega de Mateus a Apocalipse. Só. E faz uma teologia de Mateus a Apocalipse. Só que sistemática, praticamente, quase. Não? Então são formas de se fazer teologia. Existem mais de um modelo. Qual que é o melhor? Eu vou dizer assim, todos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, todas. O importante é a gente pegar um enfoque. Eu gosto um pouco desse método, mas eu gosto daquele método em que você trabalha o pensamento geral do autor. Eu tenho uma tendência a preferir isso. Não, por exemplo, pegar um tema e desenvolver o tema em vários textos, mas assim, pegar um tema que o autor apresenta, a ideia do autor no geral. Como que ele acreditava? O que ele está ensinando para as pessoas? Qual é a fé que ele tem? Então, como que ele desenvolveu essa fé? E por que ele acreditou nisso? De onde que ele trouxe mais ou menos essas ideias? Não é fácil também, mas é o caminho que eu faço quando eu desenvolvo os meus trabalhos. Tá? Eu faço esse caminho aí. Como que era a igreja naquele período? Tem um pouco de história, mas não abro mão de ficar no que o texto está dizendo lá. Isso eu não abro mão, porque eu sou crente. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Então isso vai sempre nortear. Mas eu vou procurar descobrir. Olha, por que ele escreveu dessa forma? Os judeus acreditavam assim, por isso que ele escreveu desse jeito. Isso eu vou procurar descobrir na hora que eu faço a minha pesquisa. Tá? Eu procuro fazer isso daí. Tá bom? Mas assim como eu falei para vocês, eu não sou tão sistemático, né? Isso eu já deixei claro para vocês. Mas isso não quer dizer que eu não estude. Você tem que estudar tudo, né? A gente é teólogo, então eu estudo sistemática também. E mesmo dentro da sistemática eu procuro, sempre o melhor jeito. Mesmo na teologia sistemática também tem diferenças na hora de se fazer pesquisa. Tem umas que eu tenho preferência para um autor, por exemplo. Tem um autor que eu gosto muito de teologia sistemática porque ele acho que por ser mais filosófico, a teologia dele acaba me trazendo bastante, me ajudando bastante a entender o aspecto da sistemática. E aí a gente vai entrar nos exemplos. A gente vai pegar um exemplo agora depois do café. Deixa eu ver se já pode com o café. Como é uma aula só. Está liberado já? Deixa eu tirar uma foto desse povo abençoado. Vocês estão bonitos aqui, ó. Que sala bonita. Deixa eu passar. Posso? Pode. Rapidinho. Vou tirar uma foto minha. O missionário não veio hoje?